Fala aí, amigos, tudo tranquilo? Tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu trabalho no mercado de escanteio de forma profissional há mais de 4 anos e resolvi em 2025 trazer aí os métodos, as apostas e também as análises que eu faço aí no mercado de escanteio. Então, se você está interessado em me acompanhar tanto no YouTube, Instagram e Telegram, tá aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, as minhas redes sociais. Eu normalmente, quando aposto aí durante a tarde, amanhã, qualquer horário, se tiver alguma aposta, quando eu entro, eu compartilho no Telegram. Então, se você estiver interessado, eu estou te convidando, tá? Você não é obrigado, é claro. Aqui é uma rede social livre. Você tem total liberdade de poder fazer a inscrição no meu Telegram. E se você está interessado em aprender como funciona o mercado de escanteio, se você está me assistindo aí a primeira vez, faz a inscrição e ativa o sininho para você receber a notificação, para você entender como funciona o mercado, para você ter segurança e apostar junto comigo, beleza? E no final do vídeo aí eu vou deixar aí um bilhetinho do dia para que você possa pegar junto comigo, beleza? Olha, no dia aí 29 eu vou trazer esses dois jogos aí, eu vou começar a trabalhar somente às 9h30 da noite e estou muito interessado em ver esse jogo do Fluminense. Eu acho que eu vou dar um pulo lá no Maracanã para assistir o John Arias, é um cara que eu gosto muito de ver jogar, beleza? É o cara casca grossa aí no futebol do BR. Olha, falando aí sobre o time do Fluminense, olha como é que está a situação do Fluminense na tabela aí da Sul-Americana. Ele precisa ganhar do Once. Só a vitória importa para os tricolores, beleza? Então, fica ligado aí porque o Fluminense pode amassar o Once Caldas tanto nos escanteios, tanto no resultado. Até porque na Sul-Americana só passa o primeiro colocado, porque quem vai para o segundo colocado, quem vai disputar, né, as outras vagas das próximas etapas da Sul-Americana é o terceiro colocado da Libertadores. Então fica ligado aí que o Fluminense vai para cima do Once Caldas. Falando aqui sobre o Fluminense, olha só a quantidade de escanteios que o Fluminense tem marcado em casa. Olha só, 6 em cima do Vasco, 14 sobre o União Espanhola, 10 em cima do Sport, aqui Copa do Brasil, 10 em cima do Aparecidense e 6 em cima do Vitória. Vou pegar só os últimos 5 jogos, tá? Que são os mais recentes em casa do Fluminense. Aqui 6 escanteios contra o Vasco, beleza. Né? Aqui ele tomou um gol primeiro aqui, eu estava assistindo esse jogo, tá? O Fluminense tomou um gol e aí o Fluminense foi para cima e por isso que fez essa quantidade aqui de escanteios. Tudo bem que ele fez pouco, entre aspas, mas também aí era um clássico, né? Era um jogo difícil para o Fluminense. E aqui pegou a União Espanhola, amassou 2-0, teve 106 ataques perigosos, 14 escanteios. Então o Fluminense aí, quando ele tá atrás do resultado aqui, ó, ele tomou um gol do Sport, virou o jogo e fez aí 10 escanteios, beleza? Então o Fluminense é um time que dá resposta quando está atrás do resultado. E mesmo até ele abrir o placar, ele faz aí a quantidade de escanteios aqui contra o Vitória. Ele abriu o primeiro tempo, né? Abriu o placar no primeiro tempo e fez 6 escanteios. Então, a gente entende aí, rapaziada. Deixa eu ver se vai melhorar agora o áudio. Desculpa aí. Então, a gente entende aí que é o seguinte, o Fluminense quando ele está até para fazer o gol ele faz escanteio, quando ele está atrás ele vai para frente marcar o gol e consequentemente faz o escanteio, beleza? E falando aí sobre as médias do Fluminense, tá? O Fluminense aí tem uma média de 7,2 escanteios cobrados, 7,3 de chutes a gol e 19 de finalização. Então o time do Fluminense está indo para cima com uma ótima quantidade de escanteio e também de vitória, que os últimos 5 jogos do Fluminense empatou 1, venceu 4. Tudo bem até que os times aqui não tem muita expressão, né? A Aparecidense, o Recife, o Sport não está numa boa fase, União Espanhola baba e o Vasco aqui que é um time, né, clássico, né, tem que respeitar, o Fluminense ganhou também. Então tem que entender também por que o Fluminense está avassalador em casa. Pegou algum time casca grossa até o momento? Não pegou. O Once por enquanto vai ser o mais fortezinho aí. Vamos ver o que vai dar. Falando sobre o Once aí, o Once não é um time bobo, né? Como eu falei, está em primeiro colocado aí na Sul-Americana, no grupo do Fluminense, e ele também é um time que marca muitos escanteios, só que esse jogo ele vai querer defender a sua posição aí até mesmo para ele conseguir a classificação da Sul-Americana. Então
fica atento aí que o Once não é um time bobo não, beleza? Olha, o Once ele marca mais escanteios do que cede, mas também é devido aí ao seu nível de enfrentamento. Eu vou filtrar aqui, ó, Once fora, e olha só a quantidade de escanteios que o Once marca, mas também é aquilo que eu falei, o nível de enfrentamento das equipes, ele, ó, é reduzido. Ó, 8 em cima do Deportivo Pasto, 7 contra o União Magdalena, 4 contra o Envingado. Aqui, ó, Gualberto Villarroel. Esse jogo aqui foi da Sul-Americana. Ele fez 10. Independente Medellín, é um time melhorzinho. Aqui ele já teve dificuldade de marcar mais escanteios, só que ele marcou e cedeu. Então o jogo terminou com 12. Então vocês estão vendo aqui, ó, todos os jogos estão terminando com 9 ou mais escanteios. Olha só, os 5 últimos do Fluminense, o último do Vasco terminou com 8. União Espanhola, 14. Sport Recife, 16. Aparecidense, 12. Fluminense Vitória, 10. E no último confronto direto aqui contra o Once, o Fluminense fez 2 fora e o Once fez 12 escanteios, porque o Fluminense abriu o placar aqui no primeiro tempo e deu espaço para o Once jogar, beleza? O Once ele tem uma média aí de 5,2 escanteios cobrados fora de casa e a média total das equipes é 12,4, beleza? Então tem que ficar ligado aí nessa questão toda. Aqui no jogo do Fluminense eu tenho até 3 apostas para poder fazer, 2 eu já fiz, que é o Race do Fluminense aqui, ó, pré-live mesmo, rapaziada, escanteio, primeiro a marcar, 5, Fluminense pagando aí 1,72, e a outra aposta que eu fiz, todas foram uma unidade só, beleza? Escanteio do Fluminense mais de 5,5 pagando 2, beleza? O Fluminense tem total condições aí de fazer esses escanteios. E a outra aposta é para, como se fosse uma cobertura, né? Tá vendo aqui total de escanteio asiático? Não sei se a gente vai conseguir pegar o mais 8. O que que acontece? Tá vendo aqui total de escanteio asiático? Significa que qualquer equipe que fizer escanteio vai valer para nossa aposta. Então no ao vivo, tá vendo aqui tá 9,5. Quando o jogo começar aí, o jogo estiver passando o tempo lá, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos e não acontecer nenhum escanteio no jogo, aí sim essa linha vai virar 9, aí depois 8,5, aí 8. Aí quando chegar no 8, eu vou fazer a minha aposta, beleza? É isso aí que eu vou fazer nesse jogo, essas 3 apostas. Qual é o risco da aposta? É justamente o que aconteceu no jogo do Botafogo. Quem me assistiu no vídeo passado viu que aí o Botafogo tinha total condições de marcar os escanteios, não fez por uma infelicidade, né, e uma meninice aí, digamos assim, do jogador do Botafogo, quase prejudicou a equipe, mas o Botafogo é uma equipe muito competente, foi lá, ganhou o jogo, não fez os escanteios, mas se não tivesse um expulso logo no início do jogo, teria feito os escanteios normalmente. Não é à toa que mesmo na frente do placar, o Botafogo fez 4 escanteios com menos 1. Então, o que pode acontecer é o que aconteceu no jogo do Botafogo, mas é improvável que o Fluminense tenha um expulso nos 20 minutos do primeiro tempo, né? O improvável também acontece nas apostas, senão só aconteceria o que tem na tendência, beleza? Para isso é que serve gestão da banca, beleza? A improbabilidade também acontece, não significa que é impossível, é só improvável, beleza? Olha, o outro jogo que eu vou fazer, a cobertura vai ser o jogo do Racing versus o Fortaleza. Olha, se eu tivesse no Nordeste ou lá na Argentina, com certeza eu assistiria esse jogo, mas eu vou ter oportunidade de ir lá no jogo do Fluminense, beleza? Olha, a situação do Fortaleza é levemente confortável, porque o empate já garante a vaga para o Fortaleza, olha só. E mesmo se ele perder de goleada, né, e o Bucamaranga ganhar de goleada, o Colo-Colo ele não tem condições mais aqui de passar, né? Olha só os pontos, beleza? E o Bucamaranga com os pontos do Fortaleza. Então eu acho que aqui não tem jeito para o Fortaleza, beleza? Ele tem que ganhar e o Bucamaranga se empatar também aqui, ó. Então a situação do Fortaleza não está tão confortável assim. Eu não sei se o Bucamaranga ganharia aí do Colo-Colo fora de casa, por mais que o Colo-Colo aí esteja defasado, né? Mas
Vamos ver como é que vai ficar isso aí, beleza? De qualquer forma, rapaziada, o Fortaleza ele tem que performar bem em cima do Racing. O Racing é um casca grossa aí, todo mundo sabe que deu trabalho pro Fortaleza lá no Castelão, deu trabalho pro Botafogo. O Racing tem sido o carrasco aí das equipes brasileiras, tá? O Racing é um time forte, em todos os jogos ele fez 4 ou mais escanteios quando joga em casa e ele mostra sua força quando joga em casa, olha só. Ele tem ganho os jogos aí, ó. Goleou o Colo-Colo, fez 4 escanteios em cima do Colo-Colo, mas por quê? Ganhou o primeiro tempo em cima de 2-0, o Colo-Colo teve um expulso no segundo, e aí o Racing foi lá e meteu mais 2 no Colo-Colo. Por isso que tá com 4 escanteios, é compreensível, a gente tem que entender os números. Mas olha só no outros jogos o que o Racing fez. Contra o Platense, ele perdeu e foi para cima, então ele fez 9 escanteios. Por isso que ele teve aqui uma quantidade maior de escanteios. Ó. New Old Boys, ele ganhou o jogo, empatou o primeiro tempo, fez 5 escanteios. Ó. Central Córdoba também, olha só, fez 9 escanteios. Contra o Bucamaranga na Libertadores, fez 12. Contra o Banfield, ganhando o primeiro tempo, olha só. Amassou o Banfield, fez 70 ataques perigosos e 7 escanteios. Beleza? Então o Racing ele é uma equipe aí consistente, equilibrada nos escanteios. Ele tem feito aí seus cantos, também concede pouquinho, ó, 2, 3, 5, 4. Então o Racing aí, os jogos do Racing, ó, tem terminado com 7 ou mais escanteios, beleza? Mesmo ele concedendo ou marcando, beleza? A média de ataques perigosos do Racing é de 72, é muito alto, é como se ele chegasse aí na grande área do adversário todo o jogo 72 vezes. E de escanteios é 7,6 marcados em casa, beleza? Já o Fortaleza ele é uma equipe reativa, nem sempre ele consegue o empate, mas quando ele fica atrás do resultado, ele busca aí e consegue os escanteios. Até porque pra gente aqui, o que importa é o time reagir e marcar os escanteios. Se ele vai empatar ou fazer o gol, não interessa, beleza? Não tô analisando o gol, nem empate, nem vitória, nem nada, só escanteio. O Fortaleza ele vai ter que ir para cima porque ele é o mais interessado na vitória. O empate para o Racing, até a derrota também, não vai fazer muita diferença, mas o Racing tá casca grossa, tem que tomar cuidado. Olha só, nos últimos 5 jogos do Fortaleza, eles tiveram 10 ou mais escanteios, exceto no último jogo do Racing, contra o Colo-Colo que eu mostrei, tá? Mas é até aceitável, justamente por aquilo que eu falei, né? O Colo-Colo já estava eliminado. Enfim, independentemente aí disso, o Fortaleza ele tem buscado aí o resultado. Ele estava numa crescente, deu uma queda aqui de escanteios. Ó, preste atenção, ó, o que é crescente? Quando ele vai aumentando a quantidade de escanteios. Olha só, 3 contra o Bucamaranga, 6 contra o Sport, 9 contra o Retrô, 13 contra o São Paulo. Tá vendo aqui que ele foi aumentando a quantidade? Aquele não aumentou porque teve um expulso. Então, quando tem expulsão, fica difícil para a gente poder apostar. Normalmente, quando tem expulsão, eu não faço mais nada. Eu deixo rolar, não tento cobrir. Só se for uma coisa muito eventual. Mas eu suspendo todas as minhas apostas quando tem expulsão no jogo, beleza? Aqui ele fez 7 escanteios, fez até bastante. Teve um expulso, perdeu o primeiro tempo, tomou uma tamancada do Vasco. 3-0, mas ele tentou reagir, ó. Beleza. 11 escanteios pra gente aqui, ó. 11, 18, 14, 12, 7, 10. Então o Fortaleza, ele sempre tem buscado o resultado, beleza? A média fora de casa do Fortaleza nos escanteios é 5,8 e a média total das equipes, claro, juntando todas elas, só de escanteio marcado, é 13,4. E no último confronto direto, vale a pena mostrar aqui para vocês, ó. O Fortaleza jogando em casa, como eu falei, deu trabalho o Racing, hein? Esse jogo aqui foi difícil, eu vi esse jogo. Eu estava apostando aqui nos escanteios do Fortaleza, não deu para o Fortaleza. Olha só, 11 escanteios, beleza? Bateu 11 escanteios no jogo. Então, o que a gente vai fazer aqui no jogo do Fortaleza e do Racing? Eu quero muito pegar esse escanteio total asiático aí porque é mais seguro, até porque a gente não sabe quem é que vai abrir o placar e se esse placar vai ser aberto. Então, ó, total de escanteio asiático, eu quero pegar o mais 8. É a mesma coisa aqui, lá para os 10, 12 minutos, essa linha, se não acontecer escanteio, essa linha vai descer 9,5, 9,0,
8.5 e 8. É totalmente capaz de pegar, eu estou muito acostumado a fazer esse tipo de aposta. Lá no meu Telegram tem vários greens aí, também tem red, mas a maioria é green, tá? E é um método que eu consegui validar, beleza? Estudando bastante aí os escanteios e o mercado de escanteio e o futebol, e vale a pena entrar nesse mercado aí, beleza? Só que se sair escanteio, aí a linha vai subir, aí 9.5 vai para 10.5, se sair um outro 11.5 e assim sucessivamente. Se, por exemplo, essa linha chegar aí a 8.5 e não chegar no 8, quando sair um escanteio, volta para o 9.5, entendeu? E assim vai. Não teve escanteio, desce, teve escanteio, sobe. É assim que funciona o escanteio, beleza? Para você que nunca viu isso, acessa lá o meu Telegram, vai lá, vai acompanhando, acompanha os vídeos para você aprender, beleza? Que aqui eu sempre estou postando vídeo diariamente de palpite e análise de escanteio. Qual o risco dessa aposta? É as equipes ficarem satisfeitas com o empate, porque é melhor para o Racing, para o Fortaleza não é tão bom, mas vai que ele não tenha força o suficiente para agredir o Racing, beleza? Então fica aí as minhas impressões e esse aqui é o bilhetinho do dia, bilhetinho da rodada. Mais de 4 escanteios para o Fluminense, ou seja, tem que fazer 5, pagando 1,53. Mais de 4 escanteios para o time visitante, KR Reykjavik, que é o jogo da Islândia, pagando 1,36. A duplinha aí ficou 2,09, beleza? Então fica aí comigo, faz a inscrição, deixa o like aí pro amigo, dá essa moral aí, beleza? E vamos pra cima. Fui, valeu rapaziada.